Vamos falar agora de dielétricos. Mais especificamente, a gente vai dar um foco em polarização em dielétricos. A gente vai entender o que é isso e quais são as fórmulas que a gente consegue derivar dessa análise, né? Primeiro, o que é polarização em dielétricos, né? Refere-se ao alinhamento temporário ou à redistribuição de cargas elétricas em um material dielétrico quando este é submetido a um campo elétrico externo. Ou seja, quando a gente coloca um campo elétrico externo a um dielétrico, né? Átomos ou moléculas do dielétrico desenvolvem momentos dipolares quando sujeitos a um campo elétrico. E esses momentos dipolares que aparecem nos átomos do dielétrico, eles podem se dar para dielétricos formados por moléculas polares ou moléculas apolares, né? Para moléculas polares, a gente tem uma rotação dos dipolos, então a gente estabeleceu um campo elétrico, aí os dipolos que compõem esse dielétrico, eles vão rotacionar, onde as cargas positivas vão seguir as linhas de fluxo elétrico e as cargas negativas vão ser contra as linhas de fluxo elétrico. E para moléculas apolares, a gente tem uma polarização dessas moléculas. É meio que ocorre uma deformação desses átomos, e essa deformação gera um momento dipolar resultante que a gente consegue calcular. Ok? Então esse é o fenômeno de polarização em dielétricos, e é assim que ele ocorre quando a gente estabelece um campo elétrico externo a um dielétrico, né? E o que é esse vetor polarização P, então, né? Como é que a gente calcula essa polarização? Definimos o vetor polarização P como um momento de dipolo por unidade de volume no meio, ou seja, se tivermos n moléculas em um pequeno volume ΔV, esta é a fórmula para a qual a gente encontra o vetor polarização. No caso, faltou até uma expressãozinha aqui, né? Antes desse somatório, faltou colocar 1 sobre ΔV, tá? Então, se vocês estiverem anotando, corrijam aí. Aqui dentro e depois desse limite, e antes desse negócio aqui, a gente tem aqui 1 sobre delta. Aí acho que não vai dar pra ver também direito pra vocês, sinto muito. 1 sobre delta V. Com certeza não deu pra ver. Ah, tá, enfim, depois desse limite e antes desse somatório, a gente tem 1 sobre delta V, né? Por que isso? Cada átomo ou molécula desse meu dielétrico, ele vai ter um momento de polo e a gente vai conseguir calcular esse momento de polo. Se a gente pegar e somar todos os momentos de polos, então é que a gente está fazendo esse somatório, e dividir pelo volume que a gente está calculando, e fazendo esse volume muito pequeno, ou seja, pegando poucos momentos de polos por unidade de volume, então é como se a gente estivesse fazendo uma taxa volumétrica desses momentos de polos, desse meu dielétrico, a gente vai conseguir calcular então esse meu vetor polarização P. Só que, sinceramente, acho que vocês nem vão aplicar essa fórmula aqui. Esse vetor polarização vocês vão conseguir calcular de outra forma, que eu vou mostrar mais à frente, relacionando ele com o campo elétrico e densidade de fluxo elétrico, né? Mas aqui só para vocês entenderem o que é esse meu vetor polarização P. É mais ou menos pegar a taxa de momento de dipolo por unidade de volume no meio desse meu dielétrico quando ele sofre uma polarização, né? Então aqui ele fala, né, que esses Pn minúsculos aqui, eles são os momentos de dipolo das moléculas desse meu dielétrico dentro do volume que eu estou analisando. Ok, então esse é o meu vetor polarização P, né? E vamos continuar estudando o nosso fenômeno aqui de polarização. É importante a gente saber o seguinte, né? Quando ocorre essa polarização, uma densidade volumétrica de carga polarizada se forma no interior do dielétrico, enquanto que uma densidade superficial de carga se forma sobre a superfície do dielétrico. Então, mesmo que esse meu dielétrico esteja inicialmente neutro, quando eu apliquei um campo elétrico externo a ele, ocorreu uma polarização, ou seja, teve um momento de polo induzido em cada átomo ou molécula desse meu dielétrico, tendo um vetor polarização representando a polarização que esse meu dielétrico sofreu. E além desse meu vetor polarização surgir, essa polarização que esse meu dielétrico sofreu induziu uma densidade volumétrica de cargas no interior desse meu dielétrico e uma densidade superficial de cargas na superfície desse meu dielétrico, mesmo que inicialmente ele esteja neutro. Portanto, né, se a gente continuar aqui, o potencial eletrostático produzido por uma distribuição volumétrica de momentos de dipolo, caracterizada pelo vetor polarização P, pode ser considerado como produzido por uma distribuição superficial de cargas de polarização. Então vai surgir esse meu S aqui, assim que a gente calcula a densidade superficial de cargas que ocorre na polarização de um dielétrico,
e por outra distribuição volumétrica de cargas de polarização. E aqui é a forma que a gente calcula o ρV, né? A densidade volumétrica de cargas que aparece no interior de um dielétrico quando ocorre uma polarização. Você vê que essas duas expressões, né, para calcular tanto o ρS quanto o ρV, a gente precisa saber esse meu vetor polarização, né? Só que para descobrir a densidade volumétrica de cargas que surge é menos o divergente do vetor P, e para calcular o ρS, né, a gente faz uma projeção escalar do nosso vetor P com esse vetor unitário aqui, que é na direção e sentido normal à superfície. Então, se o nosso dielétrico for uma esfera, por exemplo, esse AS aqui seria o vetor unitário na direção e sentido de R das coordenadas esféricas, né? Já que para uma esfera, o AR é normal a cada ponto dessa minha superfície esférica. Aí, se a gente pegar e fazer essa projeção escalar de P no vetor unitário AR, a gente consegue então calcular esse meu ρS. E se a gente pegar menos o divergente de P dentro desse meu dielétrico, eu vou achar o ρV. Beleza, só que vamos para a parte agora mais importante da polarização em dielétricos, que é a gente estabelecer relação entre a densidade de fluxo elétrico D e o vetor polarização P, P maiúsculo, né? Em um dielétrico, podemos realizar a seguinte modelagem. A gente tem aqui uma distribuição original. Então, a gente tem um dielétrico com sua distribuição original, sua carga total contida nesse dielétrico, enfim. Quando a gente aplica um campo elétrico nesse meu dielétrico, a gente vai conseguir modelar esse meu dielétrico da seguinte forma. A gente vai conseguir modelar ele como uma soma da distribuição original mais o efeito de polarização. Isso é a forma que a gente consegue modelar esse meu fenômeno de polarização. Então, a gente tem uma distribuição original. Com a aplicação de um campo elétrico, eu consigo realizar uma modelagem de distribuição original mais o efeito de polarização. E eu ocultei toda a parte de desenvolvimento matemático, mas a gente consegue entender um pouco essa fórmula aqui, né? Onde a densidade de fluxo elétrico ela é igual a ε0 vezes o campo elétrico mais o vetor polarização. É como se esse D ele se refere a essa distribuição original aqui. Esse meu ε0 se refere a essa distribuição original aqui depois da aplicação do campo elétrico. E aqui o efeito de polarização é esse meu vetor de polarização aqui. E assim a gente consegue entender um pouco essa fórmula aqui, né? Claro que eu ocultei toda a parte de desenvolvimento matemático, quando a gente utilizava essa expressão aqui de ρS e ρV para chegar nessa expressão aqui. Mas o importante é vocês saberem isso, né? Que quando a gente submete um campo elétrico a um dielétrico, ocorre uma polarização e a densidade de fluxo elétrico nesse meu dielétrico vai ser igual a ε0 vezes o campo elétrico nesse meu dielétrico mais o vetor polarização que aconteceu na polarização desse dielétrico. Para materiais homogêneos, isotrópicos e lineares, a gente pode ir além e conseguir calcular esse meu vetor polarização pela seguinte equação, pela seguinte fórmula. Esse meu vetor polarização desse meu dielétrico vai ser igual a susceptibilidade elétrica vezes ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo ou do espaço livre, vezes o campo elétrico. Lembrando o seguinte, tá? Eu estou falando aqui de material dielétrico, mas ele não é só um objeto dielétrico, né? Ele pode ser um espaço, um meio dielétrico, que não seja um espaço no vácuo. E quando a gente tem um campo elétrico circulando nesse meu meio, que não é um dielétrico, eu tenho uma polarização, tá? Para não pensar só no dielétrico como sendo um objeto dielétrico, né? Eu posso ter um meio espaço dielétrico. E aí eu tenho essa polarização, então a densidade de fluxo elétrico está circulando nesse meu meio dielétrico é igual a ε0 vezes E mais esse P. E esse P a gente pode calcular sendo a susceptibilidade elétrica vezes ε0 vezes E. E o que é esse Xe, né? O que é essa susceptibilidade elétrica? Ele é uma medida de quanto um dado dielétrico é sensível a campos elétricos. E assim a gente calcula então a polarização que acontece nesse meu meio dielétrico. Vamos continuar nossa análise e substituir esse meu vetor polarização nessa minha fórmula logo acima aqui, né, de cálculo da densidade de fluxo elétrico que circula nesse meu meio dielétrico. Bom, a gente vai ter o seguinte, que D, densidade de fluxo elétrico, é igual a ε0, a permissividade elétrica no espaço livre, vezes o meu campo elétrico que está circulando nesse meu meio, mais a susceptibilidade elétrica deste meio, ou seja,
o quanto esse dielétrico é sensível a campos elétricos, vezes também a permissividade aqui de novo, né? Elétrica no vácuo, vezes o campo elétrico de novo que está circulando neste meio. A gente vai colocar aqui em evidência ε0 vezes E, vai ter então aqui 1 mais χe vezes ε0 vezes E, e a gente vai chamar esse 1 mais χe aqui de εr. Esse εr, ele é a permissividade relativa do meio. Vou fazer mais sentido mais à frente. Mas a gente vai chamar isso aqui de permissividade relativa do meio. E a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Que a densidade de fluxo elétrico é εr vezes ε0 vezes o campo elétrico E. E a gente vai chamar esse εr vezes esse meu ε0 de epsilon. E esse meu epsilon vai ser a permissividade do meio. A gente vai chegar então finalmente na expressão que a gente já conhecia, só que com um olhar diferente agora. A gente tinha visto que no vácuo a densidade de fluxo elétrico era ε0 vezes E, né? Aqui para um meio dielétrico, a gente vai achar que a densidade de fluxo elétrico é epsilon vezes E. E esse meu epsilon, essa minha permissividade deste meu meio, vai ser a permissividade relativa deste meu meio vezes a permissividade do espaço livre. E aqui eu coloquei uma legenda, né, das notações. ε0 permissividade do espaço livre, εr permissividade relativa, epsilon permissividade do meio. E depois de todas essas análises, eu coloquei em síntese aqui essas fórmulas que a gente descobriu e quais eu considero mais importantes. A densidade de fluxo elétrico ela é ε0 vezes E mais o vetor polarização. Este meu vetor polarização deste meu meio dielétrico pode ser calculado para um meio isotrópico, homogêneo e linear por susceptibilidade elétrica vezes ε0 vezes o campo elétrico E. Essa é a minha densidade de fluxo elétrico neste meu meio. É igual a... Esse aqui é semelhante ao que a gente já tinha visto anteriormente, né? Epsilon vezes o campo elétrico E. Só que agora este meu epsilon, né? Essa é a minha permissividade do meio, ela é um epsilon r vezes meu epsilon zero. E esse meu epsilon r, né, pode ser calculado por 1 mais a susceptibilidade elétrica. Ou também, né, por epsilon sobre epsilon zero, né? Se eu pegar esse meu epsilon zero e passar dividindo aqui. Beleza, então com isso a gente tem todo o nosso resumo aqui de polarização em dielétricos. Como a gente calcula a polarização, como é que isso afeta na densidade de fluxo elétrico que está circulando neste meu meio, né? Nesse meu meio dielétrico, e qual que é o significado de polarização, né? E também o que é ρS e ρv. Eu não sei se isso aqui vai cair na prova, mas serve muito para vocês entenderem como é o fenômeno de polarização em um dielétrico, né? E é isso, galera.